Olá, tudo bem? Canal Interativo mais uma vez com as notícias mais importantes da semana. Na edição de hoje, nós vamos ter inauguração do Centro de Humanização da Prefeitura de Dracena na segunda-feira. A saúde, ainda a falta de medicamentos, atormenta a população de Dracena. E o problema das caçambas. Continua o problema do depósito de entulhos. Voltamos já. Primeiro assunto, nós temos a inauguração do Centro de Humanização agora no dia 4 deste mês, segunda-feira. Um centro, a ideia até que é boa, mas alguns percalços. Vamos ver o que nós temos para dizer disso. Bom, eu particularmente não acho que a ideia é boa. A administração tem todo o direito de imaginar que está fazendo um tremendo negócio, que vai ter uma economia de aluguéis, mas eu não vejo praticidade nenhuma no projeto. Nenhuma. Eu acho que isso aí vai ser meio complicado e uma gastança de dinheiro exatamente numa hora que se fala muito na falta de dinheiro, em economia e se gastando demais. O custo que falaram que ia chegar a quase 800 mil reais, se não ultrapassar vai chegar mais ou menos isso mesmo, esse valor mesmo. Então, eu acho que colocar várias entidades, órgãos públicos dentro do setor, não vai ter ligação, não vai ter nada que possa ter uma conjuminação, vamos dizer assim, de interesses de um órgão e outro. A pessoa vai no PROCON, vai no Banco do Povo, o que tem uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Se for pagar um tributo, vai ter que sair de lá de qualquer jeito para fazer um pagamento de tributo. Esse é o problema, porque a Prefeitura não conseguiu resolver o problema da Caixa Econômica Federal. Vai ter que sair de lá, ir no banco, pagar, voltar para fazer... Hoje a pessoa vai na Prefeitura, precisa tirar uma certidão, se dirigir até a Caixa Econômica, uma agência lotérica, fazer o pagamento e depois voltar na Prefeitura. Quer dizer, isso é um desgaste terrível. E no Centro de Humanização, que não vai ter nenhum órgão que, pelo que a gente sabe, a Secretaria de Tributação vai ficar aqui. Para lá vão alguns atendimentos como assistência social, que não vai agora, segundo o próprio João Paulo nos falou agora cedo, eu conversei com ele. É que não deu tempo para organizar tudo. Na verdade, é uma coisa bastante complexa, a gente há de admitir isso aí, mas faltou planejamento. Bom, mas nada tira da minha cabeça, José, que a gente, quando o Jornal Interativo começou a falar, quando estava o prédio fechado há 3 meses, o Jornal Interativo, a pedido dos moradores, foi lá e fez um vídeo. Ninguém estava fazendo nada. Ninguém estava fazendo nada. De repente começaram a andar e agora o Jornal Interativo voltou de novo falando dos gastos em relação ao aluguel, em relação às divisórias e sem falar de parte elétrica, parte hidráulica, computadores, a construção, computadores, a parte de arrefecimento, o ar-condicionado que vai ser. Nós começamos a falar, as obras começaram a se intensificar. Na minha opinião, parece que eles agilizaram o processo para inaugurar rapidamente. Não, com certeza, eles agilizaram e puseram a equipe toda para trabalhar. E, inclusive, nesse final de semana, eles estão lá. Eu acho que tem um ponto positivo nisso tudo. Pelo menos a equipe se uniu. Né? Quem sabe começa a administrar também. Bom, mas só para finalizar, depois nós vamos fazer o levantamento total dos custos. Sim, e nós vamos apresentar para a população o levantamento total dos custos para balancear. Mais importante que os custos é saber a funcionalidade, se isso está retornando em algum tipo de benefício para o cidadão. Já foi falado que não vão funcionar todos os serviços nesse início. Algumas secretarias vão para ir depois as outras. A biblioteca, alguns setores de assistência social não vai agora, porque a parte deles não está pronta. Nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Segundo assunto, Davi, ainda é aquele problema da falta de remédio. Parece que já estamos batendo na mesma tecla. Parece que a gente está repetindo isso. Todo vídeo a gente fala disso. Mas é que a população tem enviado tantas reclamações para a gente. Inclusive nós temos uma pessoa que esteve aqui falando com a gente de uma reclamação e de medicação. Quando nós conversamos com a secretária Lígia, ela falou que o problema seria resolvido logo. Ainda não se resolveu. O omeprazol e alguns outros medicamentos que falaram com a gente, ainda não tem. E também falaram para a gente pedir também para falar sobre as tirinhas que mede a diabetes. Não tem, não está tendo. E agora? É um absurdo. Isso é falta de planejamento. Isso é falha da Secretaria de Saúde. Isso é falha da Secretaria de Saúde. Desculpe, mas é falha da Secretaria de Saúde. A relação do que tinha que ser feito, a
a colocação desse remédio à disposição da população é uma coisa que não para num dia. Você não pode terminar um processo, terminar o remédio, para depois, daí 3 meses, depois de uma licitação, voltar a trabalhar. Isso aí tem que ser uma coisa mais rápida. Mas sabe outra coisa interessante? Nós tínhamos, semana passada, nós fizemos uma crítica no jornal a respeito do telefone. Isso que eu ia falar para você. Do telefone da secretaria, da farmácia. Da farmácia. Que não era passado para a farmácia. Para quê? Para não ficar perturbando o pessoal da farmácia, porque todo mundo telefonava. Já tem remédio aí? Não, não tem. Então, agora. Mas a pessoa tinha que vir até o local para depois chegar na farmácia falando, não tem. Esse então, é o problema. A pessoa vem lá da Brasilândia, chega aqui, fala, não tem, e tem que voltar. É um absurdo. Tem que pensar. Mas a crítica foi bem feita. Foi bem feita e eles entenderam. Isso é muito bom. Isso é importante. Saber que depois, no dia seguinte, já disponibilizar o telefone. Então, resolver o problema. E funciona das 7 às 4, tá? Vamos falar. 7 às 4. Você veja bem como é importante ter uma crítica da oposição. Nesse ponto foi bem aceito. Mas lógico que tem que ser bem aceito. Mas isso é muito bom. Mas não é só esse. É todo assunto que a gente faz crítica, ele precisa ser abordado do ponto de vista de quem está observando se há viabilidade de atendimento. A crítica para isso. Eu quero que faça uma ponte ligando Dracena ao Oasis. Tem possibilidade? Não. Tem necessidade? Também não. Então não justifica, ponto final, enterra isso daí e acabou. Entendeu? Agora, está precisando ligar o telefone? Por que não ligou? Estava lá disponível. Era só ligar. Né? Então, esse é o problema. Agora, outra coisa. A empresa municipal de saúde, gente, já que está falando de saúde, a empresa municipal de saúde, ressonância magnética, por que não trabalha, já que tem essa coisa chamada empresa municipal de saúde, por que não põe uma ressonância magnética lá para adiantar um pouco o serviço? Né? Tem gente precisando fazer uma cirurgia de joelho, 3 anos para fazer cirurgia de joelho, fazer a ressonância magnética parece que demora mais de 6 meses. Não, exames ginecológicos também, ultrassom, ultravaginal, alguma coisa desse tipo, eu não me lembro o nome agora, também demora muito. Quando eu acho que essa empresa municipal de saúde precisava resolver, porque é um local que se investe muito dinheiro, muito recurso e não tem retorno nenhum. Deixa eu citar um negocinho, depois de passar para o próximo assunto. Ontem teve eu sei que é um outro assunto, mas só quero comentar. Ontem teve uma etapa do Circuito Cultural Paulista aqui na praça. Zé, pode ser que tenha dado gente depois, mas eu passei às 8h40 lá na frente, era um rapaz que veio tocar violão e tudo. Passei lá, não tinha ninguém. Mas é que esse é um problema da administração, de falta de planejamento, realmente. Existe eram músicos muito conceituados. Existe o seguinte, uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Educação, mas não existe um tipo de acordo entre as duas de prestigiar um evento do outro. Mas não foi nem divulgado muito. Mas dentro da escola, se tivesse feito... Para que fosse lá, levar o pessoal, lotava, né? Então, eu achei que ficou esquisito. Assim, uma qualidade musical sem muita gente. E nós vamos acabar perdendo o circuito porque não está dando público. Já aconteceu isso no passado. Último assunto de hoje. Vamos falar que nós estamos falando de novo da mesma coisa. Vamos falar. Vocês estão falando a mesma coisa. Vocês não estão elogiando nada. Mas tem que resolver. Nós não estamos aqui para fazer elogio. Nós estamos aqui para cobrar resultado. Por exemplo, o aterro sanitário continua interditado para depósito de entulho. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo isso que vocês vão ver agora. Carroceiro, na impossibilidade de levar esse entulho para algum lugar, contratado por pessoas que estão fazendo pequenas obras, estão depositando isso em qualquer lugar. Olha o pessoal do Jardim Bela Vista reclamando aí. Dá uma olhadinha. A reclamação. Tá? Então, veja bem, precisa resolver. Precisa resolver a prefeitura destinar um local para depósito de entulho. Os carroceiros estão sendo prejudicados. Estão sendo prejudicados porque eles não têm lugar para depositar. Então eles estão fazendo o quê? Estão depositando em qualquer lugar. Inclusive em áreas verdes da prefeitura. Em áreas verdes da prefeitura. Então é uma questão muito séria. Vamos ver se a semana que vem a gente volta com um novo humor, com novas notícias positivas. Eu fiquei sabendo do João Paulo Benini agora cedo, já para tentar apaziguar um pouco a situação, parece que a distribuição das telhas começaram. Nós vamos nos informar. Que bom. Semana que vem a gente volta com esse assunto. Antes tarde do que nunca. Não é isso? Um abraço. Até semana que vem. Obrigado.